conversar um pouquinho antes. Quem acredita na ciência aqui? Tudo que ela fala tá certo? Hoje a gente vai falar um pouquinho de ciência, até chegar na física quântica. Todo mundo já ouviu falar esse termo? Física quântica estuda o menor dos menores do menor. Só para a gente entender. Mas é interessante que, no começo, se pensava que todas as coisas, inclusive nós, éramos formados de uma única coisa. Uma matéria só. Não tinha jeito de falar, porque daí, olha para sua mão. Não é uma coisa só? É uma coisa só? Essa aqui é a maior ferramenta que existe na face da Terra. Cria ferramentas e usa ferramentas. Criação de quem? De Deus. Mas aí a gente continua. Só para a gente ilustrar e começar a pensar. 1590, Zacarias Jensen cria o microscópio óptico. Você usa óculos? Eu esqueci o meu. É a mesma coisa. Até então ninguém enxergava o pequenininho. 1590 ele criou, colocando lentes uma atrás da outra para enxergar o pequenininho. Para ver o que não dá para ver. Para ver o invisível. E aí lá em 1665, Robert Hooke observa as células da cortiça. Todo mundo sabe o que é cortiça? Por isso que eu coloquei ali a rolha. Porque tem gente que não sabe. É de uma árvore, sabia disso? A rolha vem da casca dessa árvore. Sem problema. Aí viu a rolha e viu as células. Bom, é a menor coisa que pode existir, né? Até aquele momento. Aí depois, 1831, Robert Brown identifica o núcleo da célula. Peraí, então é menor do que aquela célula que viu? É menor. E aí depois, 1869, Friedrich Schmitter isola a molécula do DNA. DNA é a nossa receita de vida. Onde está tudo lá. Pele, cabelo, unha, altura. O peso tem uma variada aí, tá? Depende do seu almoço, do seu jantar e os entremeios, tá? Tudo tá lá. Aí já viram que menor do que o núcleo ainda tinha outra coisa. Mas aí continua. 1931, Ernest Ruska constrói o primeiro microscópio eletrônico para ver muito menor ainda. Muito menor. E aí, muito menor, 1953, James Watson e Francis Crick observam e descrevem o DNA. DNA é o nosso mapa biológico, genético. Ele é uma escadinha redondinha e vai subindo assim. Antes, só via uma mancha. Agora viu cada degrau. Guanina, citosina, tinina. Que isso, pastor? Falta mais um que eu não lembro agora. Faz 30 anos que eu vi isso. É a escadinha, que tem toda a nossa informação genética. Mas aí continua. 1953 também, Irving Miller observa o átomo, o núcleo com prótons e nêutrons. Peraí, tá ficando menor a coisa. Tá vendo essas bolinhas azul e vermelhinha? É o núcleo, menor ainda do que o átomo. É dentro do átomo. E aí, continua um negócio estranho. 1964, Gell-Mann e Ziegler, partícula de quarks, que constituem os prótons e os nêutrons. É menor do que o núcleo do átomo ainda. Menor ainda. Então, quando você olha para sua mão, tem tudo isso dentro dela. Mas não terminou ainda. Aí, em 2012, detecta a partícula bóson de Higgs, no acelerador de partículas. É um túnel gigante que tem lá nos Estados Unidos, onde atira uma célula contra a outra, um átomo contra outro. Esse é só detalhe. Mas menor ainda do que aquilo que forma o núcleo do átomo, tem essa partícula. Menor ainda. Meu Deus do céu, está encolhendo, está tudo ficando pequitito. Sabe como é que o cientista chamou essa partícula? A partícula de Deus. Sabe por quê? Porque a partir daí forma todas as coisas. Parou por aí, pastor? Não. Agora, 2026. E aí Deus deu essa palavra para mim em fevereiro, quando eu li essa notícia. Em fevereiro de 2026, publicou na revista Nature o vácuo quântico.
dá para ver. Só com um mais sofisticado microscópio. E dentro desse acelerador é o que fica entre a bóson de Higgs, o espaço que fica entre elas. E é daí que vem todas as coisas. É do nada, literalmente, do nada, se formam todas as coisas. Você já ouviu alguma coisa parecida com isso lá em Gênesis? Do nada, tudo se forma. Do nada. A ciência confirmou isso agora. Então você que levantou a mão, a ciência confirmou. Do nada vem todas as coisas. Fantástico, né? Coisa extraordinária. E aí a gente pensa assim, então lá do nada vem a partícula bóson de Higgs, que vem os quarks, que vem o núcleo do átomo, que vem o átomo, que vem o núcleo da célula, que vem a célula, e aí que vem tudo. Inclusive você. Olha para sua mão de novo. Inclusive você. Vem do nada. Vem do nada. E nós já ouvimos esse relato que tudo se formou do nada. Mas aí, você acredita nessa história toda? Levou 436 anos para que a ciência confirmasse que do nada vem todas as coisas. 436 anos. Relativamente novo, né? O Brasil foi descoberto em 1500. Novo, né? Coisa simples. E aí eu vou perguntar para você, você acredita na Bíblia? Do jeito que acredita na ciência? Ou é mais? Ou menos? Quem lê a Bíblia aqui? Quem lê a Bíblia aqui todo dia? Quem lê a Bíblia toda hora? Eu fecho os olhos na brincadeira, meu irmão, minha irmã, porque senão vai parecer acusador se eu olhar assim para alguém. E ele descobriu que eu não leio a Bíblia. Não é por isso, não. Meu irmão, minha irmã, a Bíblia você pode carregar, pode levar bolsa, bolso. Agora então mais fácil ainda, celular. Você pode aprender línguas com a Bíblia, porque tem todas as línguas. Tem Bíblia em Tupi-Guarani, para você aprender a falar Tupi-Guarani. Olha que coisa. A Bíblia você tem ela em qualquer lugar, em qualquer momento, você pode carregar ela. Mas não é carregar, vou fechar os olhos. Quem tem a Bíblia aberta em casa no Salmo? Não é deixar ela aberta. Não é isso. A Bíblia não é isso. A Bíblia é a palavra de Deus, viva e eficaz, que muda todas as coisas. Então você tem que ter e praticar ela. Mas você para praticar, você tem que ler. Você tem que conhecer. Não só quando chega aqui no culto, ou nos cultos, quando coloca a palavra, quando projeta a palavra. Mas vamos continuar na história. 740, 700 anos antes de Cristo, é um bom tempo, né? Que idade você tem? 55. 740 anos antes de Cristo. Nós já estamos no ano 2026 depois de Cristo. Tem 2.700 anos essa história. O escrito lá em Isaías 45:12 fala assim: eu fiz a terra e criei nela o homem, eu o fiz. As minhas mãos estenderam os céus e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Aí a ciência vem provar agora as coisas. Agora, o que já estava escrito na Bíblia que você carrega há 2.700 anos atrás. E aí continua, 568 anos antes de Cristo. Sabe que antes de Jesus conta de trás para frente. Sabe disso? Sabe, né? Do mais velho para o mais novinho até chegar no zero. E depois começa do zero para o que nós temos hoje. Amém? Todo mundo entendeu? Maravilha. 568 anos antes de Cristo. Salmo 102, 25. Desde a antiguidade fundaste a terra, e os céus são obra das tuas mãos. Tudo foi criado por Deus. Mas aí continua, para você não ter dúvida, porque afinal de contas a gente deu tanto slide falando de ciências, né?
equipamento que você pode ir lá e apertar o botão. Não sai apertando qualquer coisa, não tenha dedo nervoso. Papai de vez em quando liga assim: Dodô, eu apertei um negócio aqui. Dá pra você ver o que é? Papai tem dedo nervoso ali. E aí você tem que consertar o Então não tenha dedo nervoso. 56, 58 depois de Cristo. Pastor, não tem uma data certa que foi escrito Romanos? Ninguém marcava a data de publicação dia tal do tio. Ninguém fazia isso. Escrevia e mandava. Paulo escreveu e mandou. 56, 58 em Romanos 4:17, parte B. Eu gosto de falar sempre. Quando você se encontrar nessa parte A ou parte B, parte A é a primeira metade do versículo. Parte B, a segunda metade. Às vezes separado por vírgula, ponto final ou mudança de ideia. Aqui a parte B fala assim: Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não existem como se já existissem. É como se já fosse, como se já tivesse. Deus faz as coisas como se já tivesse feito. Coisa extraordinária isso. Continua Romanos 11:36. Esse daí tem até um louvor, que é maravilhoso. Porque dele e por ele, e para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Aí nós lembramos daquele detalhe do vácuo quântico. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, tudo se formou através do Senhor. E aquilo que hoje a ciência comprovou, confirma o que a Bíblia fala. Mas não para por aí. Em 60, 62 depois de Cristo, Colossenses 1:16, a parte A, lembra? A e B? Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. 2000 anos atrás já falava nas coisas visíveis, que dá para ver, e aí em 1590 o homem teve que fazer um microscópio para enxergar o invisível. Nós é que estamos atrasados. Deus já está adiantado faz 2000 anos, no mínimo. E está a palavra. E aí continua 60, 64 depois de Cristo, Atos, quando Paulo vai ao Areópago lá em Atenas, falar do Deus desconhecido, lembra dessa passagem? Paulo se aproveitava de tudo para pregar a Cristo. E aí continua, Atos 17, 28, porque nele vivemos, presta atenção nessa passagem, porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Nós não vivemos, nos movemos só nessa terra. A palavra nos fala que nós vivemos, existimos e nos movemos no Senhor. Mas a gente vai continuar. Como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Paulo se aproveitou dos escritos gregos para poder confirmar. Ele era esperto, ele era conhecedor, mas vamos continuar. Em 90, 95 depois de Cristo, João 1:3 fala assim: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nada, nem mesmo o microscópio óptico, nem o microscópio eletrônico, nada sem que ele tenha feito. Ele nos dá inteligência para poder fazer, mas tudo vem dele. O cérebro que nós temos foi criado por ele. A medicina, a neurociência hoje está começando a pensar que é impossível um acidente ter gerado o que você é. Possível. Já se tentou, mas nunca chegou num... E aí a gente continua. Até aí, a gente falou da confirmação. Dá para a gente tirar vários ensinos. Um único versículo dá para a gente estudar, pensar, pregar e ver a vida toda. Até aqui, a ciência confirmou tudo o que estava na Bíblia já há mais de 2000 anos. Então, meu irmão, minha irmã, você que está ouvindo, você tem na mão a palavra viva de Deus que se renova a cada dia. E quando você se aproveita de ter e usar essa palavra na sua vida, todas as coisas são transformadas. Tudo
Tudo o que você pensa muda. O jeito de você ser muda. Então aproveite que você tem essa palavra, que você tem a liberdade de levar e trazer essa palavra, de ler essa palavra. Agora a gente vai falar de parte material. Países existem em que você não pode ter uma Bíblia. Por conta disso você é preso, você é condenado, só porque tem uma Bíblia. Aqui você pode colecionar a Bíblia, se quiser. Só que não é ter uma estante lotada de Bíblias, é você usar e praticar. Quando você decidir ler a Bíblia todo dia, pastor, vou ter que ler todo dia, todo dia. Pastor, é comprida, longa, muito grande. Lê o Novo Testamento. Faz anos que eu falo isso. Pastor, é muito grande ainda. Lê os 4 evangelhos. Terminou, começa de novo. Terminou, repete. Pastor, tem preguiça de ler. Não vou nem abrir os olhos agora. Compra uma Bíblia com palavras de Jesus em vermelho. E lê só o que está em vermelho. Jesus respondeu todas as perguntas, questões, dúvidas que um homem pode ter. Ele respondeu todas. Leia. Tem histórias magníficas de heroísmo. Tem uns tropeços complicados lá. Tem uns erros absurdos que a gente fala assim, como é que ele fez um negócio desse? Eu não faria. Vou fechar os olhos de novo. Até porque eu não posso falar isso, não é verdade? Quem somos nós para falar como Paulo, o meu evangelho? Olha. E aí nós temos 2 outras situações que aí nós temos que prestar mais atenção ainda. Nós já lemos essa palavra, porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, meu irmão, minha irmã, e você que está ouvindo, nós vivemos no Senhor. Quando nós fazemos o honrado, o certo, o correto, o direito, o iluminado, o bondoso, o justo, nós vivemos e fazemos no Senhor. E quando nós fazemos o errado, o vergonhoso, o incorreto, o pecado, nós fazemos no Senhor. É muito mais do que os olhos de Deus estão sobre todos na terra. É muito mais do que isso. A ciência confirmou que nós vivemos no Senhor. Não vai ser publicado isso, não vai sair no jornal do horário nobre isso, tá? Porque daí a ciência vai ter que reconhecer que a Bíblia está certa. E o mundo não vai reconhecer assim. Mas você que conhece a Deus, que convive com Deus, que fala com Deus em oração, quando você ora, você cria intimidade com Deus. Quanto mais oração, mais intimidade com Deus. Sabe disso? A ponto de perguntar para ele, Senhor, é assim? Ele fala assim, não. É isso que acontece, tá? Desenvolva isso, faça isso um hábito. Pastor, quanto tempo tem que orar? 24 horas de joelho? Não, você pode orar tomando banho. Você pode orar dirigindo, você pode orar indo trabalhar, voltando, no trem. A viagem passa rapidinho. Conversar com o papai. Mas o que nós temos que ter consciência hoje, e graças a Deus, porque o Senhor instituiu e deixou a Santa Ceia, nos permitindo, como Paulo fala, examine-se o homem a si mesmo e depois tome desse pão e beba desse cálice. Porque nós podemos enganar todo mundo, podemos fazer as coisas escondidas, mas jamais de Deus. Até porque nós vivemos nele. Então não tem como esconder. Ele sabe o que pensamos antes de falar e de fazer. Então, meu irmão, minha irmã, se nós agora tomamos consciência de que até a própria ciência confirmou que essa palavra é verdadeira, nós já sabíamos, mas a ciência confirmou agora. E quem se apega muito ao que é material, vai confirmar agora. Se é assim, então, quando fazemos o louvável, nós desfrutamos da bênção. Quando fazemos o reprovável, o que acontece? Nós temos maldição? Não, não é só isso. Isaías fala que o nosso pecado nos afasta de Deus. E esse espaço que fica, o diabo entra e aí apronta tudo que você pode imaginar.
Pastor, vou ficar doente? Não. Vou perder emprego? Não. Pastor, tá doido? Não, não, não. Ele vai te cutucar e atacar no pior ponto da sua vida. O pior ponto é meu olho de peixe no meu dedinho esquerdo. É aí que ele vai. Isso é uma ilustração, tá? Ele sabe exatamente aonde pegar você. E quando se distancia de Deus, mesmo sabendo que vivemos nele, o diabo vai se aproveitar. Ele é oportunista. Então, se você, porventura, tem andado desregrado nesses dias, pastor, não matei, não roubei, não prostituí, não fez nada, mas eu falo mal do meu vizinho que eu detesto ele. Não aguento o meu chefe, eu queria que ele fosse demitido. Não consigo olhar para o meu cunhado, para a minha família. Não gosto de ir na igreja quando fulano Beltrano tá. Eu vou só quando não tá. Meu irmão, minha irmã, tudo isso não é bíblico, não está na palavra de Deus. Não é de Deus. E se não é de Deus, nós que vivemos nele, temos que consertar isso. Temos que consertar. Sabe quantos mandamentos existem? Quantos tem? Quanto? 2? 12, 2? A Bíblia registra 613 mandamentos. Mas aí Deus falou assim, eles não vão conseguir fazer tudo isso. Vamos por 10. Aí Jesus veio e falou assim, eles não estão conseguindo fazer isso. Vamos fazer 2. Quais são? Com todo o teu entendimento, com tudo que você é, amar a Deus. E o outro? O próximo. Quem é esse próximo? Esse que está aí do seu lado. Não é o próximo, é o que vem depois de você. É quem está junto com você. Não interessa ser conhecido ou desconhecido, familiar ou não. Então, se nós não cumprimos isso, nós descumprimos em Cristo. Porque nós vivemos, nos movemos e existimos no Senhor. Então, como é que a gente pode falar que não sabemos disso? Se nós ouvimos isso todo momento. Quem lê já leu isso toda hora. Os pastores falam isso todo momento. Qualquer lugar que você abrir e falar da palavra de Deus, esse é o ponto. Esse é o evangelho. Amar a Deus e amar o próximo. Esse é o evangelho. Jesus veio, já ouviram falar, né? Ele veio para servir, não é isso? Misericórdia, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Por quem tudo foi criado, nós lemos agora, confirmado pela ciência. Ele veio a essa terra para servir. E serviu tanto a ponto de morrer na cruz. Uma morte terrível, hedionda. Uma punição, só que ele era inocente. E nós devemos. E aí quando nós andamos de qualquer maneira nessa vida, nós andamos errado no Senhor. É o que a palavra fala e é o que a ciência confirmou. E agora, o que a gente vai fazer? Agora está tudo perdido. Agora já era. Olha que coisa linda. Ai, que bonito. A primeira sonda espacial que tirou foto da Terra confirmou que a Terra era redonda. E a palavra fala, ele se assenta sobre a redondeza da Terra. Você já pensou que coisa incrível? Tempos antes. A palavra é a verdade pura. E tudo que você precisar, pega nela, busca nela. Porque é a palavra do Senhor, viva como nós já falamos. Só que ela é afiada como espada de 2 gumes. Sabe o que é isso? Corta dos 2 lados. Então se você está certo, glória a Deus. Se tiver errado, misericórdia a Deus. Porque ela vai falar. Ela não vai esconder. A palavra não escondeu o pecado de Davi. Podia, não podia? Ele era rei. Imagine que precisa notar essa pequena falha de mandar o marido da outra para morrer? Não! Eu vou fechar os olhos de novo. Nós não mandamos isso nas mensagens? Mandamos? O que eu fiz de errado? Ai, meu Deus. Ele era rei. Não precisava anotar. Mas a Bíblia registra. Para mostrar o quê? Que ele era homem.
E ele é chamado de um homem segundo o coração de Deus. Não é assim? Você sabe por quê? Porque ele reconhecia o erro, se arrependia do erro e voltava para o caminho certo. Graças a Deus. E é isso que Deus quer. Quando você chegar à mesa, que a mesa não é do pastor, não é da igreja, é do Senhor. Foi o Senhor quem instituiu e é o Senhor quem serve. Nós podemos montar a mesa, comprar o pão, comprar o suco, mas é o Senhor quem instituiu a mesa. A mesa é do Senhor. A Santa Ceia. Põe aqui o negócio, o nome do culto de hoje. O nome do culto de hoje. Olha lá. Ceia do Senhor. Não é nossa. Não é nossa. Mas a palavra nós temos que viver. Nós temos que aplicar. Então, meu irmão, minha irmã, hoje é o momento. O perdão é uma coisa tão extraordinária. Olha, uma coisa extraordinária, é tão extraordinária que ele apaga literalmente tudo que é antigo. Dos teus pecados não me lembrarei jamais. Isso é palavra de Deus. Ele não se lembra. E quando nós nos arrependemos realmente, apaga, limpa. Ele nos dá novas vestes para que quando a trombeta soar, e isso daí é a esperança, é a espera de todos nós. Morar no céu com o Senhor. Apocalipse 24 é tão extraordinário, onde não haverá choro, nem lágrima, nem... É tão extraordinário. Se você não leu, leia. É o sonho de todos que servem a Deus. Viver junto com Deus, onde não tem nada do que tem nessa terra. Nenhum problema, nenhuma doença, nenhuma enfermidade, nenhuma tristeza, nenhuma mágoa, nenhuma ofensa. Não tem nada. Mas nós só chegamos lá vivendo nele. Honestamente, justamente, honradamente, corretamente. Cumprindo os mandamentos que, graças ao Senhor, chegou a 2. Todo mundo aqui lembra deles, como nós já falamos, não foi? Foi fácil, todo mundo sabe. Mas nós temos que praticar e viver. É uma escolha. Até servir a Deus é uma escolha. Até receber a salvação, que é gratuita, é uma escolha. Eu quero. Perdoar, receber perdão é uma escolha. Amar é uma escolha. É tudo uma questão de escolha, até com o Senhor. Ele não vai meter o pé na porta. Quem faz isso é o diabo. A palavra registra para a gente encerrar. Ele vai bater na porta. E se abrir, ele vai entrar e vai participar da sua vida. O Criador de todas as coisas, que a palavra confirma que nós vivemos e existimos nele, ele faz isso. Ele faz isso. E quem somos nós, para encerrar pela segunda vez? Quem somos nós para olhar para alguém e achá-lo inferior, menos, indigno? Quem somos nós que precisamos do perdão de Deus todo dia, toda hora? E ele nos perdoou, não precisava. Desceu do trono, veio a essa terra para nos perdoar. Como? Como isso? E hoje a gente tem oportunidade. Hoje a gente tem possibilidade.